o reino de Deus, ele não é democrático. Ele é teocrático. Teocrático. Se ele fosse democrático, a gente chamasse as pessoas para cura na frente. Se Jesus curar um, no outro dia tem protesto porque que ele não curou o outro. E hoje a gente está muito instigado a buscar o seu direito. E o evangelho, ele não me entrega direito, ele me entrega responsabilidade. Então, direito você busca no fórum. No evangelho, você entrega. Com uma certa frequência, que o pai do filho pródigo é uma grande inspiração, né? Porque o filho vai embora, mas ele nunca sai da janela e ele nunca sai da varanda, porque dentro dele havia esperança, né? E eu acho que nós temos que acreditar nessa possibilidade sempre, não é? Da restauração, da reconstrução, da volta do filho, da volta do marido, da volta da esposa, da volta do casal, da família. E eu digo que a razão pela qual havia muita esperança no coração do pai do filho pródigo, porque lá tinha a mesa da graça, né? E aonde existe uma mesa da graça, a gente pode sempre ter a esperança de que o milagre pode acontecer. O milagre vai acontecer, né? E aqui cabe também a gente pensar na questão do irmão mais velho. Que o irmão mais velho é aquele que está muito tempo na igreja e de repente ele vai ficando cético. E eu chego a ousar dizer que um dos motivos pelo qual o pai estava na varanda é também porque ele precisava garantir que o filho pródigo, quando voltasse, visse primeiro o pai antes do irmão mais velho. Senão ele ia morrer. Porque senão ele não entrava. Ou não entrava, ia Senão morrer. ele não entrava. Então, assim, como irmão mais velho, eu preciso sair da frente e deixar o filho pródigo encontrar o pai. Eu acho que esse é o nosso papel. É. E tem uma outra parte, assim, que nós precisamos fazer uma autoavaliação, porque às vezes eu sou pai, às vezes eu sou irmão mais novo e às vezes eu sou irmão mais velho. E um dos problemas do irmão mais velho é que ele ficou tão focado naquilo que Deus estava fazendo para o irmão mais novo, que ele chega ao ponto de esquecer tudo que o pai fazia por ele e o que ele tinha, entendeu? Na casa do pai, com o pai. E esse é um problema sério. Às vezes tem muita gente na igreja com um sentimento de insatisfação porque ela está muito mais preocupada com o que Deus está fazendo na vida do outro do que Deus está fazendo na vida dela, com a família dela, e aí ela se esquece de tudo isso e deixa ser invadida por um sentimento de inveja. E eu sempre digo que o antídoto para a inveja é viver uma vida em um estado permanente de gratidão ao Pai. A síndrome do irmão mais velho e de Caim coloca a pessoa no pior estado que alguém pode entrar, que é ter a sua tristeza originada na alegria do outro. Exatamente. Que é a inveja, né? Exato. Porque inveja é sentir tristeza por causa da alegria do outro. É, porque o problema do filho pródigo não é do irmão mais velho, não é o quanto que ele tinha, é o quanto que estava sendo entregue para o outro. Caim não teve problema de ter a oferta dele rejeitada. O problema dele é ver Abel tendo a oferta dele aceita. O pior estado de uma pessoa é ter a sua tristeza originada na alegria do outro. Então, Caim, ele preferiu, porque quando você chega nesse ponto, você não aperfeiçoa a sua oferta, você vai matar o seu irmão. Exatamente. E aí, a gente abrindo um pouco mais do leque da parábola do filho pródigo, uma das coisas que eu vejo ali que falta às vezes no marido ou na esposa é que quando o filho está voltando, o pai não espera ele chegar em casa. Dizem que é a única vez que a gente encontra na Bíblia Deus correndo ao encontro do homem que não merecia estar recebendo o que estava, né? Então, o pai sai ao encontro dele para voltar com ele. E eu vejo ali uma facilitação do perdão. É um pai que facilita aquilo que o filho vem fazer porque o coração está profundamente arrependido. O pastor Hernandes Dias Lopes, hoje,
ministrando, ele falou que tem algumas mulheres que só liberam o perdão se o marido quase que fizer o culto do perdão, dobrar o joelho aos pés dela e com a mãozinha assim e fazer um pedido de perdão como ela acha que deveria ser. Pelo contrário, o pai interrompe o discurso do perdão, certo? E facilita aquilo que o filho queria fazer voltando para cá. Você não acha que está faltando muitas vezes essa atitude graciosa de facilitar para que a reconciliação aconteça? Nós vivemos hoje a moda do protesto. Uhum. A moda do protesto. Então, e a gente precisa entender que o reino de Deus ele não é democrático. Ele é teocrático. Teocrático. Se ele fosse democrático, a gente chamasse as pessoas para cura na frente. Se Jesus curar um, no outro dia tem protesto porque que ele não curou o outro. E hoje a gente está muito instigado a buscar o seu direito. E o evangelho ele não me entrega direito, ele me entrega responsabilidade. Então, direito você busca no fórum. No evangelho, você entrega. E hoje há esse desafio de as pessoas serem instigadas a buscar o seu direito, a protestar. Mas eu volto a reafirmar, Pastor Josué, eu não sei, eu não imagino que eu estou romantizando, não. Os dias são muito difíceis, mas há uma dispensação do Espírito para isso. Tem muita estatística contrária, mas ninguém nunca vai arrancar da Bíblia a palavra que antes que venha o último e grande dia do Senhor, uma grande restauração familiar vai acontecer, porque ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós precisamos voltar a acreditar nas profecias. Sabe quando Jesus diz para os discípulos de Emaús, o que vocês estão conversando? E ele fala, você não sabe? Está acontecendo isso. Jesus começa a falar sobre as Escrituras. Ele abre para falar as Escrituras. E se vocês não lembram que disse os profetas, então nós estamos com muita notícia de G1, de estatística, muito diagnóstico. E gente para dizer que o osso seco está seco não falta. A gente precisa de homens e mulheres que tenham um nível de quebrantamento para dissipar, dissolver essas muralhas. Há uma dispensação. Aquela pessoa hoje, que ela está desacreditada em si mesma, que ela está... sabe, já que a parábola do filho pródigo está na mesa, se você perguntar para o filho pródigo qual foi o pior dia da vida dele, ele vai dizer o seguinte, o pior dia da minha vida foi o dia que eu desejei comer comida de porco. Se você perguntar para o pai qual foi o melhor dia do filho pródigo depois que ele saiu de casa, o pai vai dizer o seguinte, o melhor dia dele foi o dia que ele desejou comer comida de porco. Por quê? Porque aquele dia ele desejou voltar, ele decidiu voltar. Então, o pior dia para Deus não é se as coisas estão bem ou estão mal. O melhor dia para Deus é quando eu e você decidimos voltar. Então, há um tempo, há um convite de voltar, voltar para Deus. Há uma janela da 1ª hora que está aberta. Pastor José Gonçalves, eu não saberia lhe explicar com detalhes isso. Eu vou colocar na mesa aquilo que o Senhor nos falou na nossa casa. O Senhor disse assim, eu estou ligando um tempo num tempo. Ele falou essa frase, eu estou ligando o tempo no tempo. E nós estamos tentando discernir esse enigma, até que veio uma imagem na minha mente, de uma corda de tempo, como se você pegasse uma ponta aqui e outra aqui, e fizesse isso aqui. Sabe essa que sobra aqui? Ele corta. O que eu entendi? Ele está dizendo assim, eu estou pegando o crédito de um tempo e estou entregando nesse tempo para dar um povo que não fez, não buscou, mas como se estivesse fazendo e buscando. Sabe o que está escrito em Hebreus, quando a Bíblia fala que quando Abraão deu um dízimo, Levi deu dízimo nos lombos de Abraão, Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus olhou dentro de Abraão e enxergou Isaac. E olhou mais dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Jacó. E olhou mais dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Levi dando dízimo. E porque um tataravô deu um dízimo, muito mais tarde,
Deus fez com que todos os dízimos de Israel veio na mão do tataraneto, porque o tataravô deu um dízimo. Era Deus pegando um crédito de um tempo, entregando como crédito de justiça para um outro tempo. Então, Deus está pegando um crédito de um tempo, de uma geração que entregou para Deus oração, entregou jejum, entregou justiça, e Ele está pegando esse crédito, entregando para essa nossa geração que não consegue entregar isso para Deus. Tem liberações hoje de favor, liberações de graça. Nós vamos começar a ver milagres. O pastor já vê isso, tem história para contar, mas está chegando uma onda de muito milagre, de muita cura. Amém. Nós precisamos tão somente crer e entrar, como os 4 leprosos na porta. Eles só tinham que entrar. Precisamos voltar a acreditar, porque Deus não mudou, tem um favor de Deus. Quando o pastor José disse, parece que a única vez que Deus foi atrás do homem, na minha mente, Deus nunca deixou de ir atrás do homem. Lá no Jardim do Éden, Adão, aonde você está? Deus estava atrás dele. Deus pega o Saul, que acha que sai de casa para ir atrás de mula, não sabe que é uma estratégia de Deus para ele encontrar a voz profética. Deus pega o Naamã, que cata uma escrava para levar para ser secretária da sua esposa, ele acha que está levando uma escrava para casa, ele não sabe que ele está levando a cura. Até na maldade daquele homem, Deus estava atrás dele. Então eu vejo que Deus, ainda quando Deus diz, Adão, onde você está? Eu sei que a Bíblia nos manda buscar a Deus, mas mais do que buscar a Deus é deixar Ele nos encontrar. Porque a gente pode ir na igreja, atrás de Deus, e mesmo assim a gente não deixa Ele nos encontrar. Tem outro ponto importante, lindo isso, da parábola do filho pródigo, que eu acho que a gente pode assim trazer um certo alento para o coração, principalmente quando se trata de pastores, né? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, na verdade, ele estava desenhando para que a gente entendesse de forma mais clara o perfil de Deus, o perfil do caráter de Deus como pai. Certo? Quando a gente olha para o pai da parábola, a gente entende o caráter de Deus como pai. Qualquer um gostaria de ter um pai como o filho pródigo teve. Agora, no entanto, por um momento, aquele filho deu errado. E aí, muitos pais que fizeram um bom trabalho, não vou dizer que perfeito, que não erraram, mas fizeram um bom trabalho, de repente tem um filho que assumiu a homossexualidade, de repente tem um filho que se distanciou, até se envolveu em drogas, aí tem um filho. E às vezes esses pais carregam um peso que não deveriam carregar. O que você pensa sobre isso? Normalmente esse peso tem um nome, culpa. A culpa, eu chego ao cúmulo de dizer que ela é pior do que o pecado. Porque o pecado, ele te separa de Deus. A culpa te convence que você não pode voltar para ele. Então, o diabo, ele trabalha com a culpa. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. Quem abraça a culpa não assume a responsabilidade. Então, o maior desafio desse pai ou dessa mãe é se desvencilhar da culpa e assumir a responsabilidade de amá-lo numa frequência que Deus hoje quer que ele o ame. E Deus vai dar essa estratégia. E aqui tem 2 pontos. Eu preciso compreender a jurisdição da edificação, as leis que regem a jurisdição da edificação e as leis que regem a jurisdição do resgate. Porque elas são operações diferentes. Você tem um filho crente, você está numa jurisdição de edificação. Você tem um filho que está separado, desviou, vamos dizer assim. Você entra numa outra jurisdição. Você está na jurisdição do resgate. Aqui, as leis são diferentes. Por quê? Porque aqui você vai precisar fazer loucuras de amor. Loucuras de amor.